Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like e acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, com a grata satisfação, recebo aqui no canal para um bate-papo, para que nós possamos conhecer um pouco melhor as irmãs da comunidade Silêncio de Maria, e vamos conhecer um pouquinho mais desse carisma, daquilo que Deus inspirou em seus corações. Mas antes de iniciarmos aí essa conversa sobre a comunidade, o carisma, a dinâmica de vida, vou pedir que elas se apresentem, por gentileza. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Meu nome é Jusceia, sou natural de Minas, Teoflotone, e morava em Caraguatatuba, agora moro no Ipiranguinha, em Ubatuba. Tenho filhos, sou a primeira irmã de 7, então uma família grande, graças a Deus, pais maravilhosos, sobrinhos, netos e genros. E é uma alegria, é uma satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho daquilo que é tão importante para nós e que nos alegra a cada dia. A alegria e a satisfação é toda nossa, e também daqueles que nos acompanham através do canal Uma História de Fé. Gentileza? Eu sou a Lúcia, eu sou a filha caçula de uma família de 4 filhos, criada na Igreja Católica, com a graça de Deus. Sou natural de Guarulhos e há 24 anos vim para Caraguá e agora estou aqui em Ubatuba, nesse chamado que Deus colocou no coração nosso. Amém. Bem-vinda. Então vamos iniciar a nossa conversa sobre esta comunidade que surgiu aqui no território da nossa diocese, no território da diocese de Caraguatatuba, e que estão vivendo essa dinâmica, esse dinamismo que Deus inspirou nos seus corações. Então acho que podemos começar ali pelo nome, o nome da comunidade é Silêncio de Maria, Como é que surgiu esse nome? Qual foi a inspiração para esse nome? Na verdade, ele veio meio que no meio do caminho. Sim. Porque nós começamos a sentir um chamado, depois a gente vai falando sobre o chamado, mas o nome em si, nesse caminhar todo de busca, nós estávamos fazendo retiros de silêncio na obra dos Santos Anjos, e aí nós fomos fazer retiro de silêncio. Vocês conheceram lá o Mosteiro Belém? Sim, nós costumamos ir pelo menos uma vez por ano lá, fazer o retiro, o recolhimento de silêncio. Muitos retiros lá também. Sim, maravilhoso. E tudo isso provocou em nós esse desejo de viver, despertando cada vez mais. E nós estávamos até no Provocação de 2024, 2024, mas já estávamos caminhando e colocava um nome, pensava no nome não dava certo. E como a gente já tinha feito 2 recolhimentos na paróquia Nossa Senhora da Glória, o primeiro tinha sido Olhos Fixos em Jesus e o segundo era o Silêncio de Maria. E aí a gente rezando lá no Provocação, de repente veio a imagem do quadro que a gente já tinha comprado de Nossa Senhora do Silêncio, o ícone, e veio aquela emoção forte. Vocês estão procurando o nome que vocês já têm. A comunidade é o Silêncio de Maria. Aí a gente no dia, foi assim uma coisa tão, parecia os discípulos de Emaús. Nossa, estava aqui e você não vê. Aí quando nós voltamos para a paróquia, somos ministras, íamos servir, a gente estava paramentando, ela estava de frente comigo. Quando eu olhei, tinha um ícone de Nossa Senhora do Silêncio como que selando, confirmando. E aí ela é a nossa padroeira. E desde que ano que vocês estão caminhando assim, que Deus inspirou no primeiro momento, desde que ano que vocês começaram aí a amadurecer essa ideia, esse projeto, essa comunidade? Parece que faz tão pouco tempo, padre, mas já estamos caminhando para 5 anos. 5 anos. 2021, nós somos da paróquia Nossa Senhora da Glória, viemos de lá. Um abraço ao Padre Carlos, Agora nós somos da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Padre Carlos e o Padre Stanislau, Isso. Estão os 2 lá agora. Então, e agora é o Padre Antônio Maria, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E então, nós somos paroquianas, não conhecia a Jusceia,
Jusceia não me conhecia, embora fôssemos atuantes na paróquia. Eu sou catequista, ela trabalhava na pastoral do dízimo. E eu tinha ficado viúva, e não foi a viuvez que me fez voltar para a igreja, assim, participava, mas às vezes as pessoas podem pensar que esse processo, porque ela estava viúva e foi. Não, é um chamado que aí depois a gente vai conversando. Mas aí, eu costumo dizer que a Jusceia, eu chamo ela de Ceia, viu? Vai ser Ceia. Ela tem o chamado dela, a história de vida dela, e eu tenho a minha. E quando foi no dia 12 de outubro de 2021, eu estava fazendo a minha consagração pelo método de São Luís. E ela estava esperando para fechar a igreja junto com o padre. E quando terminou a minha consagração, o padre brincou com ela, bota na trincheira, porque ela tem um movimento lá na paróquia, 24 horas em oração, por causa da pandemia. E aí nós começamos a conversar nesse dia. E nesse dia que nós começamos a conversar, aí a gente começou a partilhar todas as inquietações e emoções que o Senhor vinha colocando no nosso coração. E foi um encontro que a gente costuma brincar, um encontro de alma. Eu costumo até dizer que sempre quando eu penso nessa história, eu penso em São Rafael Arcanjo, que também é o arcanjo da nossa comunidade, que a gente fala, Tobit, Sara estava em orações, eu tinha as minhas orações, elas a dela, e nesse amor, no dia da consagração, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós começamos a nos unir e foi assim acontecendo, de quando a gente partilhava, a gente via o mesmo desejo, as mesmas ansiedades, e aí foi crescendo. 2019? 21. 2021. Isso. Ah, tá. Fala um pouquinho aí, senão eu falo. Tá, e nesse período vocês não se encontraram por acaso, né? Acreditamos. Naquele momento o padre Carlos, né, acabou sendo esse elo, né, que as uniria, né? Para essa inspiração de Deus. Sim. Ele já sabia das minhas inquietações e do desejo de ser mais de Deus, que eu sempre falo assim, Senhor, eu quero ser mais, eu quero mais. E esse desejo de querer mais, muitas vezes, quando eu falo, o Senhor enviou de 2 em 2, e realmente, você pode querer e você vai lutando, mas você precisa de mais, né? E o encontro com a Lúcia foi isso, né? Opa, peraí, então tem alguém para rezar mais comigo. Então, assim, não estou louca sozinha. E ela falou dos 24 horas de oração. Na pandemia, como era da pastoral do dízimo, houve uma preocupação muito grande com os sacerdotes. Por quê? Igrejas fechadas, não tem fiel, e como vai ficar as contas da paróquia? Então foi essa a primeira preocupação. E então montamos um grupo, tinha a pastoral do dízimo. Falei assim, como coordenadora, falei assim, olha, vamos fazer o que possível e vamos começar com a oração. E fazemos 24 horas de oração toda última sexta-feira do mês e ninguém quis parar, né? A minha preocupação do início foi, meu Deus, ficar acordada, como que esse pessoal vai fazer? Eu vou ter que rezar sozinha. Me preparei para rezar essa primeira sexta-feira sozinha. Mas a misericórdia de Deus foi tão infinita que todos aderiram. Então, cada um tinha o seu horário de rezar, não sobrecarregou ninguém. E a partir daí, começamos. Cada mês a gente tem, o Senhor dá uma moção de uma intenção. Ainda tem essa? Ainda tem. Então, esse movimento ainda existe. E como que ele funciona? Era a pandemia. Era cada um na sua casa. Então, era o compromisso fiel, não comigo, mas com Deus. Então, eu preciso ser fiel. Não era na igreja, era cada um na sua casa. Era na pandemia, tudo fechado. Ah, sim, entendi. E a preocupação era com os padres. Então, assim, olha, vamos rezar que a misericórdia de Deus não vai faltar na vida dos sacerdotes, na vida da diocese, da igreja. E aí fomos rezando. E olha, como eu da pastoral do dízimo, junto com a Mangélia é a coordenadora, né, do dízimo da sub-região, nós dizemos assim com muito amor, o quanto Deus foi providente
nessa passagem. Uhum. E aí a gente começou a rezar. E a Lúcia começou a fazer parte deste 24 horas. Ela não era da pastoral do dízimo, então ela não estava incluída. Sim. Mas aí ela começou a rezar juntos. E nisso começou outras pessoas também a rezar. Não só da paróquia, mas pessoas de fora. Uhum. Entendeu? Tem gente de Minas, tem gente do Sul que rezam até hoje juntos. Uhum. E muitas graças e muitos milagres têm acontecido pela misericórdia de Deus. Sim. Nas orações. Uhum. Então aí tem isso. Vocês consideram então essa iniciativa, depois desse encontro, essa iniciativa já existia antes de vocês se encontrarem? Antes. Já, né? Sim, antes. Das 24 horas. Das 24 horas. Mas vocês ainda não se conheciam? Nós não Tá. nos conhecíamos. Mas aí vocês duas comungam da ideia de que essa iniciativa também fomentou a inspiração de Deus para a inspiração aí da comunidade? Coisas diferentes. Não? Né? Não? Não necessariamente. Ela nos da batata quente. Nos uniu, porque aí a gente começou a partilhar. Só que aí a gente começou a ver que era muito mais do que isso. Era um desejo mesmo de ofertar a vida pela igreja. A gente começou a sentir um chamado. Até então a gente nem conhecia a obra dos Santos Anjos. A gente só começou a sentir a inquietação. Como ela disse, ela tinha o chamado dela e eu tinha o meu. E quando eu fiquei viúva, eu estava numa adoração. Eu costumo dizer que, para mim, um divisor foi isso. Uhum. Eu sentia Jesus falando no meu coração que ele queria uma exumação. E eu sabia o que era. Eu sabia que era um pecado mal confessado. Aí eu procurei o padre Carlinhos, conversei com ele, e eu creio firmemente que a partir daquela exumação, Jesus... Então, eu digo que ele encontrou um terreno fértil para trabalhar. Uhum. E aí, até então, eu nem conhecia ela. Né? E então o padre Carlinhos estava acompanhando nós duas e via esse desejo crescendo. Acho que foi por isso que nem o senhor falou, né? Ele viu a fome com a vontade de comer, vamos juntar as duas. E aí nessas partilhas a gente via que aquela oração era pouco. Uma hora de oração na sua casa, em intercessão, a gente sentiu o desejo de mais, demais. E aí a gente começou a buscar mais. E era uma coisa assim tão impressionante, porque parece até exagero, mas muitas vezes nós nem conversávamos o que íamos rezar, porque aí a gente começou a fazer momentos de oração. Então, acabava as atividades na igreja, missa, encontro, o que fosse, cada uma ia para sua casa. E aí lá de casa cada uma tinha um altar, e quando a gente ia ver, a gente estava rezando as mesmas coisas, sem ter combinado o que rezar. Então aí a gente começou a ver que Deus estava querendo algo demais, algo a mais de nós. E como que vocês conheceram o Mosteiro Belém? Então, porque aí o padre... Tem toda uma etapa. O padre Carlinhos, ele começou a ver esse desejo nosso de um aprofundamento. Então, quando a gente já tinha caminhado praticamente 1 ano nessa busca, nesse discernimento, ele estava acompanhando. Às vezes a gente ia conversar e ele falava, eu não tenho nada a ver com isso não, eu não tenho nada a ver com isso não. Mas ele, obrigado, padre Carlinhos, porque ele sempre acompanhou a gente com muito carinho, com muita disponibilidade, né? Porque a gente sempre foi muito cheio de dúvidas, embora soubesse o que queria, mas de não saber como agir. Sim. E aí, quando ele até quando ele foi viajar para a Terra Santa, aí ele falou para nós, vocês precisam fazer um retiro de silêncio para vocês escutarem o que Deus quer de vocês. E até então não tínhamos ido para a obra, mas aí a gente conversou com a Rosa, da Divina, e ela prontamente, ela falou, não, pode vir, vocês podem usar a capela, ficar o dia inteiro. E aquele dia, padre, aconteceu assim a gente fala que foi o primeiro chamado, a primeira provocação mesmo. O padre Carlinhos tinha razão, Deus falou no nosso coração. A gente foi sem nenhum roteiro, a gente foi só disposta a orar. Então vamos começar a rezar o quê? Vamos rezar o rosário.
padre, aquele rosário, acho que ele foi de 3 horas para mais. Porque como a gente não tinha feito nada, assim, nenhuma programação, mas cada mistério que a gente ia rezando, Deus ia falando tão forte no coração da gente, que a gente começava a contemplar, e aí a outra rezava, e a outra contemplava, e aí as moções que vinham era sempre direcionada. Até então a gente não entendia, né? Mas pela diocese, então a gente rezava pelos padres, e aí vinham diversas situações, e a gente rezava. Foi de 3 horas para mais esse rosário. E aí a gente percebeu, a gente tem que rezar pelos padres, a gente tem que rezar por essa diocese. Aí esse foi o sinal de Deus para, vamos falar mais propriamente do carisma, né? Mas aí vocês consideram que esse foi o momento em que Deus já estava começando a fazer nascer ali a inspiração do carisma? Sim, aí a gente tinha essa inquietação, essa busca, esse desejo, porque a gente queria mais, e aí a gente começou a perceber o porquê. Porque durante as orações que nós fazíamos, Deus ia colocando diversas situações da vida do sacerdote, do clero, da diocese, coisas que humanamente nós não teríamos como criar tudo que vinha brotando nas orações. Então a gente percebeu que era um mover muito grande. Aí o padre Carlinhos falou, vocês precisam ir para o mosteiro. Aí a gente, no primeiro momento ela não foi comigo, foi uma outra irmã que também caminha com a gente. E a gente foi. E lá o carisma deles também é esse, é rezar pela igreja, rezar pelo clero. Então a gente só veio vindo confirmando. Adoração perpétua. Adoração perpétua, e isso a gente, desde que nós começamos a conversar, era isso, a adoração e reparação. A adoração e reparação pelas ofensas nossas, pelas ofensas, como a gente costuma dizer, né? Desde do maior até o último batizado da nossa diocese. E aí a gente vinha nessa inquietação das ofensas que Jesus sofre, até mesmo dentro da própria igreja, dentro daquele que comunga, daqueles que professam a fé. A dinâmica que Deus então colocava para vocês ali como inspiração, hoje vocês já colocam isso em prática, né? Sim. Mas o carisma propriamente, assim, é rezar pelos sacerdotes ou abrange um pouco mais? Então, até então, né, nesse período, na nossa cabeça era rezar pelo clero. Tanto que a gente buscou, né, em outros lugares. Eu estava numa sede tão intensa que eu comecei a buscar comunidades, fui ver ordem religiosa, fui buscar tudo. Mas a idade avançada, tudo é muito mais difícil. E ela sempre sentia no coração, ela falava, Lúcia, não é fora da diocese, é na diocese. Quer falar um pouquinho do que você falava? Deixa eu... Tá certinho. A minha irmã, ela, né? Não, vamos buscar. Mas um dia o Senhor disse, eu queria ir para a faixa de Gaza, eu queria ir para a África, né? E você, porque aqui não tem nada para fazer, quero ir para lá, onde eu posso fazer alguma coisa útil. Né? E aí um dia, nessas inquietações, foi falar para um padre Carlinhos, e ele olhou para mim e falou assim, você já imaginou que tem uma África bem perto de você? Sim. Eu falei assim, não. Pois é, uma faixa de Gaza. Só que aquela fala, aquela repreensão, ela entrou de uma forma que eu fui trabalhar o que o Senhor queria de mim, porque até então era eu queria, eu quero. Sim. Eu não tinha falado, Senhor, o que queres de mim? Né? Aí ele me deu uma frase, vai falar, o que quer, Senhor, o que queres como queres, eu quero também. Eu falei assim, nossa, que difícil. Mas tá bom, Senhor. O que o Senhor quer de mim? A partir daí, as coisas começaram a clarear. Eu falei assim, mas é verdade, né? Mas o que eu posso fazer? E aí começou a rezar. E aí começamos a rezar. Aí o Senhor disse, eu quero você aqui. E aí ele disse que eu tinha uma comunidade. Eu falei assim, não. Aí estava rezando, assim, a comunidade já está
pronta, já está de pé. Precisa reerguer. Uhum. Aí fui falar com a minha irmã, falei assim, minha irmã, a gente não vai sair daqui. O Senhor disse que a gente vai ficar aqui. A nossa comunidade é aqui na diocese. É pela diocese. Uhum. Aí ela, mas mesmo assim ela continuou procurando porque nós queríamos mais. Rezar, e a missa, rezar 1 hora, 2 horas, era muito pouco. Uhum. Né? E muitas vezes a gente ficava, a missa terminava, às vezes a gente saía da igreja 10 horas, a gente ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, rezando na nossa casa, um altarzinho lá, a gente rezando. Mas nós queria, só que assim, Senhor, eu quero um sacrário. Aí eu comecei a querer um sacrário. Eu quero um lugar, eu quero um sacrário para rezar, não quero só rezar assim. Né? E comecei a pedir isso para o Senhor, né? Mas contudo que seja feita a vossa vontade. Aí as coisas começaram a caminhar direito, porque foi sendo feito a vontade de Deus. Então, padre, aí com relação ao que o senhor estava falando, né, de como a gente começou a sentir o carisma. Então, a princípio, a gente rezava pelos sacerdotes. Mas aí a gente foi vendo que, como era pela diocese, ela abrangia de uma forma muito maior. Então, hoje nós rezamos pelo Papa Leão, e aí nós colocamos Dom José. Rezamos por Dom José, por todo o clero. Todos os dias, nominalmente, colocamos cada sacerdote diante do sacrário do Senhor. Só que também a igreja é formada pelos diáconos e pelas famílias. E aí a gente foi vendo que era muito mais do que só os sacerdotes. O sacerdote é a essência, né? O coração de Jesus. Mas ele é um corpo místico e ele tem os membros. Então Deus foi clareando e a gente costuma dizer que ele foi moldando, né, esse carisma que ele estava colocando no nosso coração. Então, é um coordenador diocesano, é um coordenador paroquial, é um coordenador de capela, é uma família. Aí, geralmente, quando pensa em vocação familiar, você fala, vamos pedir santas vocações. Aí você já pensa na cabeça de leigo, já vem padre, religiosa. E não, aí a gente começou a ver que são santas famílias. Que se tivesse santas famílias, filhos criados na santidade, aí sim vai nascer as vocações sacerdotais, religiosas, mas também as profissionais. Porque nós precisamos de santos professores, nós precisamos de santos médicos. A gente foi vendo que era muito mais do que isso. Então a gente começou, a gente tem que rezar pelo Papa, pelo Dom José, mas também por todos os batizados, até aquele último batizado daquele dia. É o corpo de Cristo. E aí a gente mas a gente mora num lugar, e esse lugar também precisa de oração. Então nós começamos a rezar pelos poderes públicos da nossa diocese, das 4 cidades. Então as nossas orações principais, todos os dias, são essas. É pelo clero, é pelas famílias, nós temos caixinha de oração, nós rezamos pelas intenções que são colocadas, colocamos por todas as pastorais, movimentos. Tem dia que o Senhor move por uma determinada pastoral, porque a gente não vai com nada pronto. Tem dia que vem, a catequese pelas crianças, pelas famílias. Tem dia que vem, aqueles que estão atuando na evangelização, renovação carismática católica, grupo de oração, pastoral familiar, ECC. Então, cada dia vem, e assim a gente vê que a gente reza, que o que ela dizia é aqui, é na nossa diocese, a gente foi começando a entender o que era isso. Realmente aqui é o corpo místico da nossa diocese. Não é preciso ir para a África. Não precisou ir para a África, não precisei ir para nenhuma clausura. Talvez, quem sabe, um dia no futuro, né, Deus também tem esses caminhos, né? Mas por hora é em casa, né? É em casa. Na diocese, território diocesano. Hoje vocês estão morando no Ipiranguinha. Isso. Vocês têm uma casa lá? Nós estamos no seminário. As doidas aqui, quando a gente estava todos, fomos caminhando, né, padre, nessas... E a gente começou, como ela falou, de
necessidade de o Padre Carlinhos, né, de novo, agradecer ele. Ele nos deu autorização, ele começou a perceber que as doidas estavam doidas mesmo, ele deu autorização pra gente. Então a gente ficava na igreja até mais tarde. De quinta-feira, Passio Domini, a gente começou a fazer o Passio Domini. Então a gente ficava na igreja até mais tarde. Só que a gente falava, tá, e agora a gente vai para casa. A gente quer um sacrário. E encurtar um pouquinho a história, ela começou a falar assim, Lúcia, a gente começou a pedir uma casa, algum lugar, e nós fomos conversar com Dom José. Em 2024, colocamos toda essa inquietação e falamos para ele se ele autorizava a gente alugar uma casa e ter um sacrário dentro da casa. E aí ele falou que sim. Só que ela trabalhava. Eu não trabalhava, ela trabalhava. Eu falei, então vamos esperar e vamos arrumar essa casa. E Deus começou a colocar no coração dela, essa casa vai ficar pronta em 2025. E aí o tempo foi passando. Resumindo a história, teve um dia que a gente estava em oração e ela falou, Lúcia, Jesus está falando que a casa está pronta. E em maio de 2025 a gente entra nessa casa. Aí em março eu fui fazer direção espiritual com o Padre Carlinhos e ele, né, figurinha. Então, né, nós estamos em março, maio tá aí. O que vocês acham? Que vocês vão entrar numa casa sem falar com o Dom José? Vocês têm que arrumar um endereço, falar onde vocês vão ficar, para ele autorizar. E eu falei, padre, se Jesus falou para a Céia que é em maio de 2025, a gente tem que confiar que é em maio de 2025. Nós estamos em março. Eu vou esperar até maio de 2025. Se até maio não aparecer nenhum lugar, nós já conversamos, porque a gente sempre partilhou muito, sempre conversamos muito. Se por acaso não aparecer esse lugar, nós vamos conversar com o Dom José, vamos alugar uma casa e vamos ter um sacrário. Ele não fala nada não, só observa. E aí eu saí da direção, falei para ela, Céia, a gente precisa conversar com o Dom José, porque realmente maio está chegando e se não aparecer nada, a gente precisa de um lugar. E aí ligamos para a Viviane, ela agendou, abril, era dia 15 de abril, aí no fim o Dom adiantou, dia 8 de abril nós fomos conversar com o Dom, e aí ele falou pra gente, ele fez assim, vocês mudariam para Ubatuba? Aí ele falou, mudaria. Aí ele falou, porque o seminário vai ficar vazio, os meninos vão subir, e aí vocês poderiam ficar lá no seminário, fazendo essa experiência de vida de vocês, tudo. E aí a gente, ele fez assim, ele explicou, ele contou como que era a casa, ele desenhou tudo para nós, e aquilo, o coração encheu de alegria. E aí ele fez assim, só que eu tenho que falar com o clero antes, porque eu tô falando para vocês, mas eu não posso autorizar sem o clero decidir. Então eu tenho reunião dia 12 de abril com o clero, e aí eu volto a conversar com vocês. Aí saímos da diocese, eu falei, sua louca, você tá trabalhando, como você falou pro Dom que a gente vai? Ela falou, minha irmã, se tiver que pedir a conta, eu vou pedir a conta e a gente vai embora. Aí teve a reunião dia 12, aí a gente naquela ansiedade, era um sábado, e aí quando foi à tarde o Padre Carlinhos, quando nós voltamos para a paróquia, o padre fez assim, e aí, já arrumaram lugar? Já conversaram com o Dom José? Já arrumaram lugar? Eu falei, então, padre, vai depender dos senhores, porque o Dom José falou que vai levar. No dia 12 de abril, o Padre Carlinhos mandou mensagem, então, vocês têm um lugar para morar, o Dom José, o clero autorizou. Aí no dia 12 tinha a renovação dos ministros, aí o Dom José foi mais cedo, conversou com nós, e aí ele falou, eu quero vocês lá, até quando? Maio. Então, mês de maio de 2025, no dia 29, dia 25, o Padre Carlinhos fez uma missa de envio para nós. No dia 29 de maio, Dom José fez uma missa de acolhida para nós lá. E desde 29 de maio de 2025, nós estamos na casa que o Senhor prometeu. E só entramos com a roupa do corpo. Como Jesus disse para ela, nós não precisamos levar nada.
Sim, a providência A vai, providência vai divina. Então aí alcançando. a gente viu, padre, como que a confirmação de que realmente Deus estava movendo. E aí a gente estava, né, esperando agora, final do ano, os meninos do seminário, mas aí eles vão para Taubaté e nós ganhamos mais um ano lá, no Que bom. propedêutico. Uhum. Então, e vocês também depois de tudo isso, depois dessa caminhada até a casa, né? Vocês já tinham adotado o estilo de vestimenta antes de ir para casa ou foi depois da casa? Foi quando a gente foi para casa. E qual foi a inspiração da forma de vocês se vestirem? Que é interessante porque também é uma forma de identificá-las, né? Então, é engraçado isso, porque quando nós fomos conversar com o Dom José, em nenhum momento nós nem havíamos falado de veste, de nada. Ele mesmo falou, ele falou assim, eu não sei como vocês vão se vestir. Aí ele ainda fez assim, eu acho isso é muito fundamentalista, tal, mas eu não vou falar nada para vocês fiquem à vontade, o que vocês decidirem. Mas a gente nunca tinha falado de roupa. Sim. E quando a gente foi fazer a missa de envio, nós vestimos igual. Foi quando a gente foi fazer o dia de recolhimento. Quando nós fomos fazer um recolhimento na paróquia, em 3 pessoas a gente organizou um dia de recolhimento que foi assim uma graça de Deus para 30 pessoas. E aí a gente, para ficar diferente de quem estava, a gente colocou saias e uma camiseta branca com esse ícone aqui. E aí quando foi a missa de envio, a gente fez a roupa igual, e aí a gente discerniu, falou assim, a gente está se separando do mundo, então a gente tem que mostrar alguma coisa diferente. E padre, ainda hoje vindo para cá, a gente já aconteceu isso antes, mas hoje vindo para cá, nós paramos num lugar, e aí quando a gente estava pagando a conta, a pessoa veio e falou assim, vocês são o quê? E aí a Céia explicou, e ela muito emocionada, pelo jeito que ela falou, ela era de uma outra denominação, mas a mãe católica, e aí ela falou, eu vi vocês vestidas iguais. E aí ela começou a fazer uma partilha da vida dela, do que a mãe dela estava passando, e pedindo oração. E a gente saiu ainda falando para a Rosângela, você tá vendo como Deus mostra? E essa não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu da gente estar assim em comércio, as outras 2 vezes também, uma pessoa chorando para ela, e falou, meu Deus, foi Deus que mandou vocês aqui hoje. Tô com problema com meu filho, aí ela já deu o nome do filho, a gente levou para a caixinha de oração. Então, nesse sentido, a gente também vê a confirmação do que a gente falou. É oração pelos sacerdotes? Sim, porque sem eles a gente não tem Jesus eucarístico, mas é o corpo místico. Sim. Todos necessitam. E também vocês têm aí um distintivo, uma insígnia. Como é que surgiu a ideia de adotar essa então, quando a gente começou nesse desejo de uma comunidade, aí esse aqui surgiu no primeiro dia de recolhimento que a gente foi fazer. A gente falou, a gente precisa de um ícone, um sinal, para que tudo que a gente fizer, a gente coloque esse sinal identificando a gente. E meu filho, ele mexe com designer, tudo. E aí eu expliquei para ele nós explicamos para ele o que a gente queria. A gente falou, a gente quer alguma coisa como que uma pessoa em adoração diante de Jesus. Aí eu falei assim, pode ser um ostensório de longe e uma pessoa de costas mais de frente com o ostensório que quem olhar veja que a pessoa está em adoração. Aí ele fez esse designer. Aí ele fez assim, aí a gente falou assim, mas não é pessoa? Ele fez assim, não, se você pôr uma pessoa, parece que você está colocando imagem que você pegou da internet, ele ainda brincou. Vocês têm que ter uma identidade pessoal de vocês. E essa identidade vocês conseguem fazer tudo com elas. Então tudo que a gente vai de impresso, tudo aí a gente coloca. Então ela é um ostensório, aqui no cantinho, não sei se dá para ver na imagem, mas ele tem como se fosse uma pessoa de perfil olhando para o ostensório. E aí nós temos os 4 nós, que é pobreza, obediência e castidade, e o 4º nó é a perseverança.
Sim. Muito bonito. Parabéns. E os que hoje, assim, como né, vocês disseram, né? Passam na rua, é quase que inevitável que as pessoas as notem, né? Nós fomos para Portugal e a gente falou assim, precisava comprar as roupas para viagem. E aí uma vez nós estávamos rezando e eu falei para ela, Céia, eu senti que Deus fala que o que a gente é aqui, a gente tem que ser em qualquer lugar que a gente for. Uhum. E aí ela falou que confirmava que ela também tinha sentido isso e ela já tinha falado. A gente não tem que se preocupar com a roupa que tudo vai resolver. E aí a gente viu o porquê. Aonde a gente for, nós temos que ser a mesma pessoa. Uhum. Se nós somos a comunidade O Silêncio de Maria aqui, aonde a gente for é a nossa identidade. Uhum. Então aí agora a gente sai comprando roupa igual. O Padre Antônio Maria brinca com a gente, ele fala, as mocinhas foram na mesma loja. Aí a gente foi na mesma loja. Bem. E a roupa também é um meio de quebrar um pouco a vaidade, né? Eu gosto muito de roupas bonitas, elegantes, saltos. Porém, se você faz uma opção, eu quero sair do mundo, entendeu? A primeira, você não pode mostrar, você não sai do mundo só o seu corpo. Eu saí do mundo, não tô mais... Não, você tem que sair com algo que te leva a Deus. E começamos a roupa é uma das, né? Se você vê, você vai à missa, você vai em alguns lugares e muitas vezes você olha umas roupas assim, é linda, mas leva mais a pecar do que ao céu. Então, tudo que a gente tem feito e buscado é o céu. E aí, assim, olha, a roupa é um dos caminhos, porque quanto mais você se veste achando que está vestindo bem, muitas vezes está vestindo para você e não para Deus. Então nós falamos, a Nossa Senhora vestiu uma roupa assim. E aí você vai dizer, opa, não, essa aqui ela não veste não. E aí começamos a mudar. E foi é tão leve essa mudança de roupa que não é um peso pra gente. Nossa, você vai vestir igual? A minha filha perguntou pra mim assim, mãe, tem certeza que a senhora está bem? Vai querer comprar roupa igual mesmo? Eu falei assim, sim, filha. Aí ela falou assim, tá bom. Não tô reconhecendo a minha mãe. E aí, só que assim, não é um peso e nem uma tristeza. É uma alegria a gente vestir assim, vestir igual, entendeu? Tá sempre com roupas iguais. Testemunhando a nossa fé. Sim. Que a nossa fé precisa passar por um visual também, né? Que muitas vezes você, eu sou da igreja, eu sou de tal pastoral, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aí quando você vai ver o perfil da pessoa, fala assim, será? Então a gente não pode deixar dúvida, né? Temos que mostrar que o que nós queremos isso. E a roupa foi uma das maneiras. Ela não, ela é bonitinha, ela é... Mas olha, eu confesso que para mim a roupa seria o mais difícil. Porém, quando você faz uma oferta de vida, tudo que é difícil fica fácil, né? E como ela falou de maio, né? Eu trabalhava e fui pedir conta. A minha chefe falou assim, não, você não vai fazer isso. Eu falei assim, eu preciso. Vamos tentar ver se você faz acordo, manda embora. Não dava para mandar embora. Eu tinha quase 30 anos de trabalho e não tinha nem advertência para dizer assim, ela tem uma advertência desde... Não tinha nada que justificasse me mandar embora. Então eles precisavam de um processo, né, um pouco mais. E eu não tinha tempo. Eu falei assim, não, eu não tenho tempo, o meu tempo é agora e eu preciso sair. Cumpri aviso, fiz tudo direitinho, né? Como protocolo, porque se você entra pela porta da frente, procure sair pela porta da frente. Seminário dia 29, você trabalhou até dia 27, né? Trabalhei. Então eu saí do meu emprego, cumpri o último dia de aviso,
e já direto para uma vida nova, né? E o rapaz do RH, ele me chamou, perguntou se estava tudo bem, o que estava acontecendo, o que estava me levando a fazer isso, e fez umas contas lá e falou para mim assim: você tem certeza que você quer perder tudo isso? Aí eu olhei, era uma quantia bem razoável, né? Porque 30 anos de trabalho. Sim. E aí ele falou: você tem certeza? Eu falei assim: tem. Aí ele queria saber se tinha acontecido alguma coisa com a minha chefe. Não, minha chefe é maravilhosa. Eu trabalhava no setor que eu amo, que era o centro cirúrgico. Amo todo mundo, amo os médicos. E era maravilhoso trabalhar. Mas o tempo de trabalhar tinha chegado. E eu sempre, desde nova, eu sempre pedi a Deus, né? Porque eu trabalhei na enfermagem 40 anos. E aí eu sempre falava para o Senhor: Senhor, não me deixe ficar depressiva ou ficar doente para se tocar que eu tenho que parar de trabalhar. Mas me deixe sair na hora certa. Eu sempre pedia. Eu não entendia nada, mas era esse o meu desejo. Então eu era aposentada, continuava trabalhando, né? E aí, então assim, chegou a hora. E tinha falado pra Lúcia, né? Falei assim: Lúcia, quando chegar a hora de sair, o Senhor vai dizer. Sim. E ele disse: tá na hora, acabou. Então o meu tempo de trabalhar pros outros, sair cedo, né? Acabou. Agora o meu tempo de trabalho é pro Senhor em prol os outros. Não? Sim. Então, É a vivência prática daquilo que o Nosso Senhor nos pede, né? Deixar tudo, né? Não Deixar é fácil, tudo para... claro. não. Como é que é? Fala um pouquinho como é que é a dinâmica de vocês assim diariamente, né? O dia a dia na casa onde vocês vivem. Como é que é a dinâmica? Vocês têm assim, devem ter horários para acordar, rezar, enfim? Sim, nós temos rotina, a gente tem os nossos propósitos de vida. E desde que nós chegamos, o Senhor tem moldado bastante, Ele tem, até pelas intenções mesmo como a gente coloca, né? Mas nós temos a rotina de oração, a gente 8 horas da manhã na capela, então a gente faz a liturgia das horas, faz Vocês as já nossas... rezam a liturgia das horas. Aí a gente fica 1 hora e meia, depende, né, das moções que o Senhor vai dando. Aí a gente fica lá 1 hora e meia, aí a gente vai, toma café, aí arruma algumas coisas que tem que arrumar, prepara o almoço, aí depois do almoço a gente volta, reza o rosário, depois a gente prepara, a gente é de missa diária. Então, Vocês têm a Santa Missa lá na casa de vocês, na comunidade, ou vocês vão na Nossa Senhora de Fátima? Então, de segunda-feira a gente vai na Exaltação para Santa Cruz, porque lá tem missa. E aí, nos outros dias, a gente vai na Nossa Senhora de Fátima, a gente participa lá. E de quarta-feira, o Padre Antônio Maria celebra a missa lá no seminário com a gente. E aí, então, a gente se prepara para ir para a missa, e quando volta da missa também, a gente tem os momentos de oração. Então, tem dia que a gente, cada dia por uma determinada intenção. De quinta-feira, tem dias que a gente faz, como de quarta-feira tem a missa lá de manhã, então depois a gente reza o rosário, reza o terço de São José, né, faz um momento para São José de devoção, a quarta-feira. De quinta-feira a gente fica a tarde inteira em adoração, e aí a gente vai para Santa Missa, tem um momento de adoração lá, depois nós voltamos, aí a gente expõe o Santíssimo de novo. E aí a gente fica até 11h30, meia-noite, fazendo a Passio Domini. E aí na sexta-feira a gente já faz ao contrário. Sexta-feira a gente levanta, toma um café, prepara o café, toma um café, e aí vai para a capela, expõe o Santíssimo, e aí a gente fica o dia inteiro lá com Jesus. Meio-dia a gente começa as orações da Passio Domini de novo, faz toda sexta-feira
independente da quaresma ou não, a gente reza via sacra. Então a gente fica com o Santíssimo exposto até umas 4h30, 5 horas. E aí depois a gente recolhe, aí toma um banho, vai comer e aí vai para a missa. E aí no sábado a gente faz o momento mariano também, dia de devoção à Nossa Senhora. Então a gente celebra a palavra, reza o ofício, meio-dia, e depois à tarde a gente fica também em adoração, aí a gente reza com o movimento sacerdotal mariano, tira uma leitura para a gente meditar, fazer uma contemplação. Sim. E é assim. Essa é a dinâmica de vida de vocês. Isso. E vocês sentem que também nessa inspiração do carisma, vocês já falaram muito bem, né, sobre ele, é bem abrangente, né? No início começa ali com a ideia que Deus coloca no coração de rezar pelos sacerdotes, depois vai ganhando, né, mas vai se ampliando, né, porque acabam entendendo que a sociedade inteira, né, precisa, né, de ter ali as orações, né, enfim. Então essa dinâmica de vida de vocês. Mas vocês sentem que também nesse carisma há uma inspiração de vida missionária? Ou mais contemplativa, apostólica e contemplativa? Ou como é que vocês... Então, já veio isso ao coração? Então, nós estamos discernindo muito isso, porque aí a gente tem que tomar o cuidado e só o caminhar mesmo para mostrar o que é o desejo humano e o que é de Deus. O nosso desejo humano é juntar isso, Padre. O nosso desejo, né, que é o que a gente fala, se é de Deus ou não, ele vai confirmar. Mas é que nessa diocese tem a adoração perpétua. É o nosso desejo. Várias vezes a gente está rezando e é como que se a gente visse trevas e aquele pontinho de luz da adoração que é o que vai iluminar tudo o que não estiver bom. E aí a gente conta rezando para que venha mais mulheres. A gente fala que se tiver 10 a gente consegue fazer essa adoração e depois vindo mais. Mas sim, a gente sente essa necessidade também de anunciar isso que a gente está vivendo, de chamar outras pessoas a verem que o silêncio não é simplesmente não falar, ele é muito mais do que isso. É uma contemplação, é um reconhecimento de Jesus na Eucaristia, na adoração. Então a gente tem esse desejo de levar, inclusive... O Senhor nos convidou para estar aqui, foi um momento para nós, foi a primeira, a gente ainda começou a falar, né, como o carinho de Deus, porque nós costumamos falar na Paróquia Nossa Senhora da Glória, nós fizemos recolhimento de silêncio na Paróquia Nossa Senhora da Glória e tínhamos o convite do Padre Antônio Maria, mas ainda não tinha chegado a data, então o Senhor nos proporcionou essa graça de ser a primeira missão fora daquilo que a gente estava acostumado a fazer, que seria paroquial. E a gente viu até essa confirmação num território onde Nossa Senhora apareceu. A gente viu como que é uma confirmação. E aí, esse final de semana, no domingo, nós fizemos um dia de recolhimento na paróquia Nossa Senhora de Fátima, com os agentes de pastoral. E a gente falou no último CDP, a gente se colocou à disposição, né, se alguma paróquia se interessar, para a gente poder apresentar esse carisma, porque não virão outras mulheres se não conhecerem. Claro. E de certa forma, né, acho que é o momento agora de falar disso, às vezes a gente pensa, chega num determinado ponto da vida que às vezes você se sente sem motivo. Às vezes a gente falava pro Padre Carlinhos, o que Deus vai querer com duas velhas? Ele falava, vocês param de falar isso, para de pensar em idade, né? Não tem idade quando Deus chama. E as nossas condições. Eu sou viúva, 5 anos de viuvez, tenho uma história de vida, tive um casamento, 30 anos de casada, tenho um filho, tenho uma netinha, e a gente sentiu que era isso que o senhor falou agora há pouco, deixar tudo. Não é fácil, porque outro dia, de certa maneira, a gente tem a nossa independência, porque a gente pode ir e vir, não tem... Não que a palavra que eu vou usar não é o termo e o senhor vai entender e acho que as pessoas também vão usar.
entender, não que o casamento fosse um peso, mas quando você tem um casamento, você tem a responsabilidade do casamento, de tudo que ele é. E quando você já tem uma vida que não tem outra pessoa, você tem outros campos a ir. E a gente tem isso. E a gente teve convite para ir para outros lugares e nós não fomos, sem nenhum peso por isso, mas exatamente pelo nosso doar. Sim. Foi uma opção nossa, livremente nossa, e a nossa oferta de vida é essa, então nós não vamos. Então, esse deixar, ele não é fácil, mas ele é necessário. Embora nós não sejamos clausura, quando a gente foi conversar com o Dom José, e eu acho que isso até que passou credibilidade para ele, que ele viu na nossa postura. Nós somos mulheres maduras, mas não somos nenhumas frustradas, nenhumas desvairadas. A gente sabe muito bem o que quer, são pessoas equilibradas, não estamos fugindo de nenhum problema, nos ocultando, querendo nos esconder. Não tem frustração, é um chamado. Então aí a gente vê que outras pessoas às vezes também podem estar sentindo esse desejo e como eu, que ela falava que não, mas às vezes busca um lugar e não acha. E às vezes você não precisa ir longe. Dentro da sua diocese você pode se ofertar. Sobre a questão da missão, porque você tinha falado, né? Lá no começo tinha aquela inquietação de ir para a África, faixa de Gaza, não sei. Então assim, depois que vocês tiveram a oportunidade, né, de estarem morando em comunidade, ter uma casa para viver ali as experiências, né, e a dinâmica que vocês implantaram na interna, essa inquietação, esse desejo, ele ainda continua vivo, né, de que no tempo devido, agora talvez, não sei como seria, mas no devido momento dessa saída, de anunciar, como você falou, né, de sair para anunciar, né, o Evangelho, isso ainda está vivo no coração? Olha, é muito interessante o moldar de Deus. Agora, não, só queremos rezar mais. E queremos o quê? Anunciar sim aonde? Na diocese. Eu entendi que o Senhor me quer na diocese de Caraguatatuba, até então. O dia que ele fala assim, não, agora não é mais aqui, né? Vamos ser. Mas agora, aquela inquietação de sair e de ir, não. Eu tenho um sacrário e lá, sabe, tenho todo o amor. Tem aquele amor que vem de Deus para nós, mas que também nós podemos levar este amor a outras pessoas. Então, qual a missão? Podemos ir nas paróquias, mas tudo no território diocesano. Nada de África. A África é aqui. A África é aqui. A faixa de Gaza é aqui. Porque o Senhor deixou bem claro. Padre Carlos tinha razão, então. Ele tinha. Ele sempre teve razão. Aí ele falou, então assim, qual que é a África nossa? E o Senhor deixou bem claro para mim. Precisa cuidar da diocese. Da sua, é como se quer dizer, cuida da sua casa. Cuida da diocese. Reze pela diocese. E aí eu entendi que ir para fora do país para poder ir para a faixa de Gaza, essa coisa toda, cuidar de doente, porque, nossa, cuidar de doente eu sei. Então era isso que eu dizia para o Senhor. Mas eu não perguntava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então, muitas vezes, na nossa inquietude de encontrar algo, encontrar o nosso lugar, né? Um dia, no homilia do Dom José, ele falou que não tem primeiro e nem último lugar. Tem o seu lugar. Então, assim, aonde é meu lugar hoje? Na diocese. Aonde que é os meus cuidados? Na diocese. Então, isso assim ficou muito claro e leve. Sim. Sabe, não é um fardo pesado quando você entende aquilo que o Senhor quer. Mas temos que perguntar. Sim. Tá? Então, gente, pergunte. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque muitas vezes nós queremos fazer tudo e dar tudo de nós e acabamos não dando nada para Deus. E quando nós perguntamos a Deus, Ele nos ensina o que fazer e como fazer. Amém.
Então, e as mulheres que, assim, tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, né? Bem, assim, as pessoas que estão agora nos assistindo, né? E vendo o estilo de vocês, a roupa, né? O distintivo aí, né? E, enfim, vão ter os seus interesses em saber como é que eu faço, quem são essas mulheres, como é que eu faço para entrar em contato, como é que é isso para vocês, assim, tem tido procura? Tem mulheres que procuram vocês para perguntar, olha, quem são vocês, como é que eu faço, eu quero ser uma de vocês, eu quero morar na comunidade de vocês, isso tem acontecido? E se acontecer, como é que vocês estão preparadas para lidar com essa situação, assim, vocacional, conhecer, tá? Eu quero morar aí com vocês. Como é que funciona isso? Oba! Essa é uma pergunta muito interessante, padre, porque assim, tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero. Eu estou sentindo, eu gostei do jeito de vocês e como fazer? E aí, como fazer? É um caminhar na sua paróquia. Não é um caminhar, não é, eu quero, eu vou lá. Não, né? Primeiro, porque primeiro o seu padre, primeiro tem uma vida eucarística. Você tem que amar Jesus na Eucaristia, né? Você tem que ter confissão. Você tem que ter uma vida, você tem que querer ser de Deus. Eu falo sempre isso. Nós precisamos querer ser de Deus todos os dias. Mas eu quero. Então dê passos. E para isso, quem vai dizer isso para nós vai ser o padre. Qual a paróquia que você é? Eu sou da paróquia lá do Padre Limar. O Padre Limar, olha, a Dona Maria disse que ela quer ir para a comunidade O Silêncio de Maria. O que o senhor tem nos dizer? Por quê? Porque o senhor vai falar assim, não, essa Dona Maria nem vem à missa. E aí? Sim. Se você não vai à missa, se você não é uma pessoa de missa diária, de comunhão, como que você vai deixar tudo? Não tem como. Sim. Então, o primeiro passo para quem quer e deseja ser da comunidade Silêncio de Maria é amar Jesus Eucarístico. Tá? É conversar com seu padre, porque o padre, ele é a porta do céu. Então, se você não conversar com seu padre, se você não tem uma vida de oração na paróquia, você também não vai conseguir ter uma vida de oração numa comunidade. Porque na paróquia a gente reza 1 hora, 2 horas. Na comunidade a gente reza 6 horas, né? Agora, na quaresma, a gente, de quinta para sexta, a gente não dorme, a gente passa rezando aos pés de Jesus. Aí já vai para a missa E vai para a missa para a caminhada penitencial. E aí, se você não tem essa vivência, né? Porque é a base. É uma vivência no dia a dia. Sim. E aí você vai aprender a desprender. Quando o Senhor disse, e veio para mim aquela palavra do jovem rico. E ficou uma semana, jovem rico, e eu não entendi o que queria dizer. Quando o RH falou para mim quanto de dinheiro que eu estava deixando, e eu não pensei naquele dinheiro, aí eu entendi, porque o jovem rico estava, né, na minha mente durante uma semana. Então, os sinais é este. Você precisa rezar e crer que o Senhor responde a sua oração. Mas nunca queira fazer o que você quer, mas sempre, Senhor, o que queres de mim? E o Senhor vai dar a resposta, porque o Senhor quer sempre o melhor. Mas e nós? Então, o ponto principal é a sua paróquia. Os sacerdotes são esses promotores vocacionais. Quando forem procurados por alguma mulher, né, porque achou interessante, porque gostou da roupa, porque gostou da fala, da pregação, e vão procurar os sacerdotes. Né? Quem são aquelas mulheres? Então, eles são esses primeiros promotores vocacionais e encaminham para vocês, né? E esse segundo passo, como é que essas mulheres chegam até vocês? Como é que elas, assim, qual o caminho para elas
que elas fariam para chegar a ter uma conversa, né? Saber de vocês enfim, saber da história, como é que vocês vivem, qual o carisma. Talvez nem pergunte qual o carisma, porque, né, mas assim, curiosidade mesmo, né? No primeiro momento é sempre a curiosidade em saber quem são essas mulheres. Como é que faz esse caminho aí? O padre é o que vai sentar com essas mulheres que sentir o desejo de conhecê-las. E o segundo passo seria que como é que elas podem fazer? Liga para onde? Procura quem? Então, padre, é o que o senhor está falando e eu ainda brinquei, mas é um fato. Os padres nem sabem disso, né? Mas assim, o que a Céia quis dizer é justamente isso. Se alguém vai procurar, a gente vai procurar saber com o sacerdote como é a participação dessa pessoa. Ainda não passamos por isso, então tudo é muito novo para nós, né? Temos o caso da Rosângela, que de certa forma não foi difícil, porque ela veio da mesma paróquia que nós. Mas como foi o caminho da Rosângela? Ela também tem todas as dificuldades dela, né? E aí ela veio fazendo uma caminhada, os propósitos de oração que a gente tinha, até que ela começou a vir para casa. Então ela ficava um tempo com a gente, voltava para casa dela, então ela ficava usar o termo migração, né? Ela ficava com a gente, voltava enquanto ela discernia sobre o chamado. Quando ela começou a ter certeza do chamado dela, então ela começou a se aprofundar mais no vir, no trato com a família, porque a gente está deixando uma família, porque embora o padre Carlinhos ainda falava para nós, eu não me conformo com isso, vocês são mulheres independentes e ficar pensando em pai e mãe. É que quando a gente chega numa idade, os papéis invertem. Então, de certa forma, a gente tem uma pessoa que depende da gente para levar para médico, tudo. Então, esse deixar também não é fácil. Sim. Então, a Rosângela também passou por esse processo. Até que um ano e pouco de caminhada lá e juntando com o tempo que a gente está aqui, 9 meses que a gente está aqui no seminário, ela discerniu. A família dela veio até o local, almoçou com a gente, conheceu o lugar. E aí ela conversou com o padre Carlinhos e aí ela resolveu dar o sim dela definitivo. E agora no dia 15 de fevereiro o padre fez a missa de envio dela e agora ela está morando definitivamente com a gente. Mas teve todo esse caminho de acompanhamento, ela discernindo, nós também discernindo, porque como a gente está falando, padre, na verdade a gente também não sabe lidar com isso, porque é novo. Na prática aconteceu um vocacional, nós somos nós somos mulheres seculares. Uhum. A gente trabalhava era em pastoral, então até para nós é tudo novo. Então a gente também está discernindo como discernir isso. Sim. Com a Rosângela foi assim e graças a Deus ela está agora com a gente desde o dia 15 de fevereiro. E a gente acredita que com outras mulheres vão ser a mesma coisa. A pessoa vai vir, vai conhecer, vai conversar e os padres vão falar assim, essa mulher é uma mulher de caminhada. E aí vai na rotina da casa, na rotina das orações, como o senhor falou. Sim. De certa forma um vocacional. E sim, eu sinto o carisma de estar lá em oração. Vocês imaginam assim que imagino, penso eu que é óbvio, né? Mas assim, imagino que essa comunidade que hoje tem 3 membros. 3 membros. No tempo de Deus, né? Não no nosso, né? Pode ser que ela cresça, ela ganhe mais número, mais mulheres. Como vocês falaram, se tivesse 10, nós já faríamos a adoração perpétua e tal. Então vocês imaginam que no futuro terão mais mulheres, né? Então assim, qual o convite que vocês fariam para essas mulheres que agora estão nos acompanhando? Você falou, né? Você falou qual é o perfil daquelas que querem se aproximar de nós. Qual é o perfil das mulheres que querem se aproximar de nós? Você já falou um pouquinho sobre eles. As pessoas que estão engajadas na pastoral, que rezam, pessoas de oração, que têm vida sacramental, enfim. E mais um convite, né? Faça um convite aí para essas mulheres. Tenho certeza que várias mulheres estão curiosas lá nos assistindo agora. Olha, primeiro eu vou dizer para você, mulheres,
há tempo para tudo. O Senhor nos dá a oportunidade de ser aquilo que nós desejamos ser, mas sempre que seja feita a vontade dele. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas casadas, eu tenho 4 netos, coisa mais linda do mundo, tá? Então, eu tenho família e não a abandonei. Então, assim, essa minha vida, essa minha opção de vida hoje não é abandono, não é fugindo da família, porque a minha família é maravilhosa. E a minha mãe, ela faz uma comida para mim que eu nem... Então eu tenho isso também, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos que ficam, tia, por que você foi embora para tão longe? Eu tenho. Só que também aqui dentro do meu coração, tem um coração que ele bate muito forte por Deus. Então você que é casada, que foi casada, divorciada, mas eu sou divorciada. Mas eu sou separada. Você também pode. Mas eu já tenho 50 anos. Bem-vinda, eu tenho mais. Então, assim, a comunidade católica, o Silêncio de Maria, ela veio exatamente para fazer complementar as outras comunidades, aonde tem uma idade X. Essa não vai ter uma idade X. Ela vai ter o desejo de amar. Amar quem? Amar a Deus. Você já foi casada, já amou, já viu que deu certo ou não deu certo? Tá? A única pessoa que não pode, você é casada, tem o seu esposo, pelo amor de Deus, intercede por nós, vai cuidar do seu esposo. Mas você não tem esposo, não tenho interesse em ter. Porque, assim, quando nós fizemos a nossa proposta de vida de leigas consagrada, o que é leiga consagrada? É aquela pessoa que se consagra a Deus e não ao mundo. Então você pode vir, você jovem, também pode vir fazer um caminhar. Porque você jovem pode tanto ficar conosco, como que você pode ser uma ótima mãe de família. Porque o que precisamos? Descobrir o que Deus quer de nós. Então você, mulher linda, aí você vai falar assim, nossa, mas eu já tô velha, tem dor ali, tem dor acolá. Amém. Vamos entregar essas dores a Jesus. Então você também é convidada. Você que reza sozinha e que acha que não tem nada mais para fazer da sua vida, que ninguém te ama, que ninguém te quer. Deus te ama. E a comunidade Silêncio de Maria deseja ardentemente mulheres que tenham desejo de Deus de rezar para o povo, de ficar ali mais tempo em oração. Porque a nossa oração em casa, padre, é muito boa, mas ela não é suficiente. Sim. Por quê? Porque eu estou rezando aqui, o telefone toca, as pessoas chamam e eu vou. A comunidade não. A comunidade, você tem horário para falar com sua família. Você não vai abandonar a sua família, viu? Então você vai ter horário para falar com elas, para saber se está tudo bem. E se precisar de você sair para cuidar de alguém da sua família, você também vai poder fazer isso. Então é uma comunidade que quer amar a Deus, deixar tudo para viver para Jesus. Mas ao mesmo tempo, você não vai abandonar os seus. Não é uma fuga, uma frustração ou um escape. Não. Você vai transformar o amor em mais amor. Então, é isso que é a comunidade. Sim. É aquilo que não tinha lugar. E o Senhor falou assim, não, tem sim, aqui tem um lugar para vocês. Como disse a minha irmã, né? E ela procurou padre em vários lugares para poder ir. Mas a gente já passou de uma idade que não aceita. E aí eu falei assim, não, gente, então... Aí o Senhor sempre dizia, tem um lugar. E o lugar está pronto. E de fato estava pronto.
Sim. Agora é a gente aproveitar para rezar e fazer aquilo que o Senhor quer. E sempre, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Ele vai falar. Sim, acho que isso é interessante. Com certeza, muitas mulheres que estão nos acompanhando agora devem sentir esse despertar aí no coração, né? Novidade, né? Isso é uma novidade, porque de fato existe aquele padrão, né? De a idade inicial, a idade final para ingresso, e que tem que ter, né? Mas isso que vocês apresentam é uma novidade, então pode ser que desperte no coração de muitas mulheres que agora estão nos acompanhando um desejo de procurá-las. Então, assim, não sei se esse anúncio de forma ampla e aberta já havia sido feito em algum outro momento. Então, penso eu que a partir de agora deva ter, o telefone vai tocar muitas vezes, né? E nas paróquias, nas nossas paróquias, penso eu que, como vocês disseram, né, os padres são os promotores, né? Eles ficaram sabendo agora, né? Então, os padres vão se tornar esses promotores, né? Então, penso eu que agora o telefone vai tocar muitas vezes lá, então estejam, né, prontas para receber essas mulheres que, né, no primeiro momento, como eu falei, talvez por uma curiosidade. Isso é natural também, é um processo natural. Muitas pessoas procuram por ser uma novidade, mas depois que conhecem a dinâmica de vida, o estilo de vida, não ficam, né? Talvez não há também uma identificação com carisma, né? Se não há, não permanece, né? Então, sim, agradeço muito, né? A vinda de vocês aqui no estúdio, no canal, e que Deus vá abrindo as portas, né? Daquilo que é necessário para essa inspiração que Ele colocou no coração de vocês, né? E Deus não faz nada pela metade. Né? Então, assim, está no início de um processo, né? Mas penso eu que os sinais já mostram que é a vontade, né, dele, né? Tudo que vocês contaram aqui, acho que são peças de um quebra-cabeça que vai se juntando e vai dando convicções, né? Se havia alguma dúvida, acho que esses sinais vão criando essas convicções no coração, né? Então agradeço, né, mais uma vez a vinda de vocês, fiquei muito contente em recebê-las, né? E aqueles que nos acompanham em casa, que tiverem interesse, nós vamos colocar aí, né, no vídeo, né, o contato, né, para aqueles que se interessarem entrar em contato com vocês. Muito obrigado por terem vindo, viu? Padre, nós agradecemos muito essa oportunidade de dizer, e olha, não contamos nem a metade, entendeu? Assim, essa oportunidade de dizer para outras mulheres que têm essa inquietação, e para os sacerdotes, o sacerdote ele é a chave principal de toda uma vocação. Entendeu? Eu costumo dizer que vocês têm a chave do céu. Então o céu se abre para nós em cada Eucaristia. E ao entrar no céu, a gente não tem vontade de sair. Então é isso que acontece conosco e que acontece com todos aqueles que amam a Deus. E uma gratidão muito grande. E já assistimos, né? Já ouvimos as homilias diárias, agora vamos, né, mais ainda. E muito obrigada, porque é bom poder dizer para outras mulheres, venha, tenha lugar para você, entendeu? Vamos ficar pertinho de Deus. As guerras estão aí, mas as orações também, para que elas parem. E quanto mais amamos a Deus, se volta o nosso olhar para Deus, né, tudo se resolve, tudo fica bom. Muito bem, muito obrigado. Que Deus lhes pague, né, abençoe, que dê toda a graça necessária para, né, com a providente, né, de Deus, para vocês vivam essa etapa aí que ainda está num começo, né? E tenho certeza absoluta que pelas mãos de Nossa Senhora, a mulher do silêncio, né, ela vai alcançar de Deus aí todas as graças e as bênçãos dos céus. Então, gostaria de pedir a bênção para aqueles que estão nos acompanhando agora também. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora possa interceder pela vida de cada um.
de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.